Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre exploração e competição espacial, desde a nova corrida à Lua e a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, à defesa do espaço enquanto terra de ninguém e a construção de uma central nuclear lá em cima. Para nos falar sobre este assunto temos connosco hoje Manuel Poejo Torres, investigador e consultor da NATO e especialista em estratégia militar e em guerra híbrida multidimensional onde se inclui o espaço. Obrigada, Manuel, por ter aceitado o nosso convite. A edição técnica deste episódio é de Tomás Delfim e de João Luís Amorim. Podemos começar por falar da Lua, até porque a missão Artemis II da NASA está prestes a começar. A Agência Espacial Norte-Americana deu várias janelas temporais em abril para lançar esta segunda missão lunar, apesar de ainda não ter dado uma data concreta no momento em que gravamos este episódio, segunda-feira, dia 30 de março. Estamos a falar da primeira missão humana à Lua em mais de 50 anos e o objetivo da Artemis II é, em traços gerais, testar todos os sistemas do foguetão e da nave, desde o suporte de vida às telecomunicações, com 4 seres humanos a bordo, numa missão de circunnavegação à Lua. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Manuel, quero começar por perguntar que importância estratégica é que atribui a esta nova corrida à Lua, que está a ser dominada pelos Estados Unidos, como sabemos, mas que tem a China a querer morder os calcanhares. É verdade. E estamos a falar num momento de grande importância histórica, porque, como referiu e bem, é a primeira vez em 5 décadas que os Estados Unidos voltam à Lua e que fazem a famosa injeção translunar. Ora, acontece que esta semana, em princípio, poderemos ter mais notícias, provavelmente lá para quarta-feira, não é? Dia 1 de abril, que a Artemis II finalmente descolará. O objetivo desta Artemis II é, como explicou, dar o primeiro passo na tentativa de fazer o voo de circunnavegação à Lua e não apenas marcar um ponto na agenda, mas a Artemis II faz parte de um circuito de stepping stones, um processo multifaseado para executar uma estratégia de longo prazo dos Estados Unidos da América para devolver o homem à Lua. Devolver o homem à Lua num momento de grande corrida e de grande competição. Competição geopolítica, mas competição ela que é garantidamente e de futuro uma competição espacial. Competição espacial, quem são os grandes players? Os Estados Unidos da América continuam a liderar não apenas o estado da arte, mas a própria mecânica de execução de missões lunares. Continuam a ser eles os detentores da arte e do engenho, seguidos da Rússia e, claro, com os novos players, a China, a Índia, o Japão. E claro, não podemos esquecer a União Europeia, que tem estado de mãos dadas, sempre ligado à NASA, e à JAXA, mas que acaba por ter aqui um papel que não lidera, mas acompanha. E o acompanhamento é também importante, porque a vitória dos Estados Unidos é uma vitória científica e na ciência não deveriam haver fronteiras àquilo que a guerra nos impõe. E não podemos, certamente, desconsiderar que a competição entre nações, mesmo no espaço, é uma competição de uso civil e científico, que é louvável e desejável, mas é também uma missão, que é uma competição que é militar. E porque é militar, convém aos Estados Unidos garantirem o ticket e garantirem que controlam não apenas o acesso à Lua, mas que são eles que conseguem inaugurar uma capacidade e uma plataforma de fácil acesso
portanto, à superfície lunar e aos próprios minérios que estão na Lua. Agora, voltando aqui atrás ao processo multifaseado para fazer tudo isto acontecer. O programa Artemis 1 foi lançado em 2022. Exato. O objetivo era, em 2025, o Artemis 2 chegar ao espaço e rapidamente dar seguimento ao resto do processo. Mas tal não foi possível, por múltiplos impedimentos. E chegamos a 2026, com um lançamento já atrasado. O objetivo era ter sido lançado no dia 8 de fevereiro, mas não aconteceu. Sim, já derrapou 3 vezes, pelo menos. Ora bem. E o Artemis 3, que pressupõe uma terceira fase no processo, estava planeado para 2028. O Artemis 3 comprometia uma alunagem com envolvimento da Starship, da SpaceX, e o Artemis 4, a última fase, comprometia um gateway e a Starship e uma capacidade de alunagem e sustentação das operações. Ora, este gateway não é mais do que a construção de uma estação espacial em torno da Lua, que tinha como função auxiliar à logística entre a órbita lunar e as próprias operações na superfície da Lua. Este é o plano. Era o plano, na verdade, porque, entretanto, já este plano foi alterado, porque foi alterado informalmente. Portanto, quem controla o programa Artemis é o governo americano, mas quem oferece as capacidades para a execução desta missão é a SpaceX. Ora, Elon Musk, numa das últimas suas comunicações, vem a público dizer que potencialmente tem que deixar para trás a sua ambição de chegar a Marte e terá que se focar na Lua. Isto quer dizer duas coisas. Isto quer dizer que a empresa responsável pelas plataformas que estão envolvidas no Artemis e na estratégia espacial americana tem um foco novo que é só lunar. Depois da Lua, para a empresa privada, o objetivo será, com certeza, chegar a Marte. Mas o foco da SpaceX quer dizer que, do ponto de vista do amadurecimento da própria tecnologia, talvez o processo não esteja tão avançado quanto desejável. Porque se tivesse, provavelmente Elon Musk não correria o risco de ter um backlash nos mercados e no preço das suas ações, informando que ia deixar cair a corrida, para já ia deixar cair a corrida a Marte. Bom, isto quer dizer que, para Portugal, qual é o impedimento? Não há impedimentos, mas há aqui algumas consequências. Quer dizer que o envolvimento e o foco vai ser entre a órbita terrestre e a órbita lunar, vai ter que ser no controlo das diferentes vias de acesso à Lua, e como sabemos, tal como nos mares, os mares podem ser navegados em todas as direções, incluindo de forma submarina. E o espaço também. Mas há fórmulas de se navegar no espaço que são mais óptimas do que outras. Porque o espaço é ele também controlado, é constantemente controlado pelas forças de gravidade. E os poços de gravidade aqui vão fazer com que determinado tipo de rotas para se chegar à Lua sejam mais ótimas à conservação de combustível do que outras. Claro. E, portanto, quem conseguir controlar e dominar essas rotas, certamente partirá em vantagem do que outras nações. Brincar um bocado, mas quem descobrir o caminho marítimo para a Lua, digamos Ora assim. bem, o caminho marítimo para a Lua já está conhecido, não é? Sim. O caminho espacial para a Lua está conhecido. Mas uma coisa é conhecimento, a outra coisa é saturação desse mesmo caminho. Porque deve haver distâncias de segurança, embora as distâncias não tenham nada a ver com as nossas. Mas nós não estamos a falar para 2030. Nós estamos a falar para 2126, 2226. E é nesse sentido que os Estados Unidos produzem estratégias a longo prazo. E eu posso falar um pouco sobre essas estratégias. Sim, eu também queria perguntar, claramente os Estados Unidos estão a dominar esta nova era da exploração espacial, mas ainda assim também há uma disputa entre os Estados Unidos e a China. Ora bem, a China tem como objetivo, aliás, tem os mesmos objetivos dos Estados Unidos, não é? Exato, tem os dois missões parecidas para irem à Lua e depois também as missões para construírem as bases lunares lá, também têm prazos semelhantes, portanto, claro que os Estados Unidos vão à frente, mas a China vai logo em segundo. Se não chegar mais rápido ao destino. Porquê é que eu digo isto? Porque é muito mais fácil para um regime que é comprometido por uma estabilidade iliberal,
que é o caso do regime comunista na China, atingir mais depressa os seus objetivos, porque não existe aqui modulações democráticas, claro, nem impedimentos democráticos, do que aos Estados Unidos, onde o budget, o orçamento para os programas pode variar em função das prioridades de cada administração. E do presidente, que também. Ora bem, e do seu presidente. Ora, isso quer dizer que para a China será mais viável, mais fácil, provavelmente até mais económico fazê-lo, mas do ponto de vista da sustentabilidade científica das operações, os Estados Unidos mostram que têm conseguido fazer muito com pouco. Inclusivamente, a criação da SpaceX veio mostrar de forma capital como é que um regime capitalista, em função daquilo que são os seus objetivos de mercado, conseguem não apenas passar à frente da centralização de investimento de um governo comunista na China, mas ultrapassá-lo e neste momento, fazer escola tecnológica. Tanto que a China está a tentar copiar aquilo que a SpaceX já consegue fazer com a reentrada e reciclagem dos seus foguetes. Mas está ainda distante dessa realidade. Voltando à Lua, o objetivo da China é claramente que fazer uma criação de uma base lunar com recurso à produção de energia elétrica através de reatores nucleares. Também o diretor da NASA, na semana passada, fez esse anúncio público. Isto estaria nos cofres e fechado a 7 chaves, mas seria um segredo mal guardado, porque há pouquíssimo tempo um administrador, um conselheiro do secretário de Estado para a Defesa, Pete Hegseth, já tinha vindo a público falar que os soldados americanos estariam a combater na Lua. E foi um soundbite estranhíssimo. Eu cheguei a publicá-lo no meu X, porque achei, toda a gente pensou, mas porquê é que havia de dizer isto? Quem é que está a combater na Lua? Quem é que não está? Portanto, aqui o objetivo, pensamos todos nós, não é? Que aquilo que queria dizer é que combate-se informalmente pela Lua em função dos recursos que a Lua pode oferecer. Ora, a Lua está recheada de recursos e de minérios raros que vão ser absolutamente capitais na definição dos grandes poderes do próximo século. E, portanto, essa exploração tem que ser feita de forma imediata e quem conseguir controlar os acessos, a sustentação dessa nova indústria que vai abrir, provavelmente vai conseguir afirmar-se um poder entre poderes, ou um poder líder entre poderes, um primus inter pares. E isto é importante. E nesse sentido, os Estados Unidos criaram a famosa Space Force, o Comando Espacial para o Espaço. E utilizou aqui vários recursos, fez fusão de diferentes corpos e inaugurou outros. Mas só em 2025, 3 de abril de 2025, é que foi publicado a primeira doutrina do Comando Espacial, o chamado Doutrina Documento número 1. Tem assim um nome bastante sóbrio que quer dizer tudo e não quer dizer nada. E então, de acordo com este documento, nós temos acesso a algumas partes, mas o documento todo, na sua totalidade, deve ser classificado. Existem 3 importantes missões do Comando Espacial dos americanos, que nos habilita a tentar perceber qual é o futuro desta missão, qual é o futuro deste comando e qual é o objetivo na corrida espacial americana. O primeiro diz respeito ao controle espacial. O objetivo do Space Command é garantir um comando, ou garantir que existem atividades do espectro militar para o comando e controlo espacial. E isso pressupõe maturidade no combate ofensivo orbital e no combate defensivo orbital. Portanto, são todas novas táticas, técnicas e procedimentos com equivalências de plataformas orbitais que terão que ser todas elas desenvolvidas. Mas já existe uma linha condutora para isso. Depois, guerra eletromagnética. Compreender os domínios eletromagnéticos no espaço e de que forma é que essa guerra poderá ser feita. Aqui o direito internacional, que deveria ter um pendor forte, foi todo ele completamente não ignorado. Não foi ignorado. Não foi ignorado. Mas isto são as competências principais do Comando Espacial. E depois, por fim, talvez um dos mais importantes, guerra do ciberespaço no espaço sideral, que é importante porque, devido às comunicações. Segundo grande pilar, e eu vou terminar aqui com o terceiro, as operações têm que ver com defesa e interseção de comunicações de satélite, a nível estratégico, operacional e tático. Depois, navegação e operações de batalha envolvendo navegação orbital.
a tentativa de observação e ter acesso antecipado ao lançamento de mísseis a partir de sensores espaciais. Isto é vital e para isso é necessário que os Estados Unidos tenham amadurecido essas capacidades de observação. E depois, claro, o targeting feito pelo espaço e a guerra que pode envolver as diferentes órbitas e o acesso a essas órbitas de forma facilitada. O terceiro pilar diz acesso ao acesso espacial. O acesso espacial pressupõe naturalmente a sustentação das operações no espaço, fácil acesso a um custo mais reduzido, necessidade e capacidade de rápido lançamento, de recuperação dessa mesma plataforma. Aqui entra a SpaceX e as suas diferentes plataformas, telemetria e apoio de monitorização aos diferentes veículos que entram e que saem do espaço, e depois, naturalmente, a multiplicação dos pontos de lançamento, que não podem eles serem aqueles que são hoje, porque estão muito limitados. Portanto, estes são os 3 grandes pilares do comando espacial: comando, portanto, controle espacial, missões globais e as suas respectivas operações, e depois acesso ao espaço. Portanto, isto parece-me a mim que perfilha bem aquilo que vai ser o futuro das operações dos Estados Unidos no espaço, em competição direta com algo muito idêntico a isto que acabei de descrever por parte da China e por parte da Rússia, quiçá. Mas a Rússia está bastante mais atrasada. Sim, a Rússia está um bocado aliada à China. Pronto, vai fazendo também a parte da exploração espacial aliada a esse parceiro. Pronto, nós também falámos disto antes desta conversa gravada, e falávamos que o espaço é um território que não está sob a soberania de nenhum Estado e, portanto, não é propriedade de ninguém. Portanto, aqui o direito também não contempla exatamente estas questões, nem o Tratado do Espaço Exterior de 1967, e, portanto, a minha pergunta é como é que se defende uma terra que é de ninguém, sobretudo numa altura em que a competição vai cada vez mais aumentar. E sei que não há uma resposta. Exato. Essa pergunta dava uma tese de doutoramento. Eu, se calhar, ainda me aventuro num segundo e ainda faço qualquer coisa nesse sentido. Mas isso é o direito aplicado à terra nullius, ou seja, à terra de ninguém. Em latim, à exato. Terra de ninguém. E a verdade é que, de acordo com o direito que foi constituído nos anos 60, o Outer Space Treaty, todos os corpos celestes não pertencem a ninguém. Pertencem à humanidade em geral. Mas uma coisa é um tratado que foi ratificado por vários governos quando a tecnologia não estava amadurecida o suficiente para o comando e controlo de determinadas infraestruturas humanas noutros corpos celestes. Outra coisa é chegarmos à realização política ou militar de que é possível construir e manter operações na Lua ou noutros corpos celestes, nomeadamente em asteroides de grandes dimensões, em que provavelmente essas operações vão gerar por si só soberania de um Estado numa determinada expressão geográfica. Sim, por exemplo, a Lua será dos Estados Unidos e da China. A questão é como é que se fatia um corpo celeste que deveria pertencer a toda a humanidade, não é? Claro. E que não deveria, do ponto de vista daquilo que é sensato, para evitarmos aqui grandes tentativas de anexação de território, como é que se mantém esse posicionamento quando as primeiras missões que chegam à Lua têm um cariz científico, mas têm um cariz de competição também militar. Portanto, a colocação de uma base na Lua vai, e sem qualquer sombra de dúvida, cumprir uma missão económica, política, científica, militar, e vai garantir uma posição de força a qualquer nação que consiga fazer isso. Não apenas por via da expressão científica que consegue indicar ao mundo, mas acima de tudo pela vantagem geográfica que mantém quando chega a uma localização que ainda não foi descoberta, que ainda não foi completamente controlada por mais nenhuma nação. E, portanto, aí, muito provavelmente, aqueles que chegarem primeiro vão, dependentemente da forma como o sistema internacional tiver sido mais degradado do que já foi hoje, provavelmente tentará adquirir direitos para manter ou criar essa soberania nesses territórios. Como é que isso é feito? À luz, provavelmente, daquilo que os Estados Unidos fizeram no famoso faroeste,
na terra de ninguém, Exato. em que a localização de diferentes colónias foi gerando soberania sobre elas próprias. Mas isto é um tema que deveria ser, de facto, um tema para um grande congresso para discussão do direito à propriedade privada fora do planeta. Mas mais tarde ou mais cedo é um tema muito, muito interessante, que acabará por gerar opiniões muito polarizadas, porque estamos a falar de um corpo que de facto dá estabilidade à nossa própria órbita. Claro. E que não deveria pertencer a uns e não a outros. Portanto, deveria ser todo ele distribuído pela humanidade. Como é que essa distribuição é feita? Excelente pergunta, não tenho respostas ainda. Claro. Mas, ou seja, é uma regulamentação que um dia terá que surgir. Muito provavelmente. Mas se nós olharmos para a Antártica, aquilo que aconteceu foi um acordo entre as nações para ninguém tomar aquele espaço geográfico, independentemente das riquezas que possa ter e que ainda não foram completamente descobertas. E, portanto, é um dos acordos que foi mais respeitado nos últimos anos, de forma até religiosa quase, e que nos leva a pensar que há uma solução diplomática para um assunto extraordinariamente complexo como este. Portanto, o problema não é muito diferente. Sim. Mas claro que nós não podemos pensar os problemas de amanhã face ao sistema internacional como o conhecemos hoje, nem face à diplomacia, ao estado diplomático em que estamos hoje em 2026. Portanto, as coisas podem mudar muito e muito depressa, de repente. Nesse sentido, naturalmente, que tanto a China como os Estados Unidos, como qualquer outra potência ou nova potência espacial, deverá querer chegar o mais depressa possível à Lua, não apenas para constituir aquilo que é uma vitória tecnológica sobre outras nações, mas acima de tudo compreender que pode impor as próprias regras do jogo se o conseguir fazer. Uhum. E nesse sentido também podemos afirmar que o espaço se tornou uma verdadeira extensão da competição e dos interesses geopolíticos em Terra. Oh, pois claro, exatamente. E isso é real e já está plasmado nesta nova doutrina do comando espacial. Esta nova doutrina expressa também a criação de regimes orbitais. Uhum. Regimes orbitais, uma expressão nova que diz respeito à identificação de diferentes órbitas com diferentes objetivos. E para o comando espacial americano, tal como para o comando espacial chinês, os comandos espaciais têm que garantir o acesso e a defesa de diferentes órbitas que lhes possibilite colocar em órbita satélites ou ASATs ou armas anti-satélite, embora o Outer Space Treaty não o permita e o condene. Mas sabemos que a China e a Rússia têm armas anti-satélite que normalmente, aliás, já usaram em exercícios e que criaram vários problemas orbitais com o lixo que daí foi criado. A doutrina espacial americana defende a sustentação das operações em 3 regimes orbitais. O Geocentric Regime, que diz respeito à órbita geocêntrica. O regime cislunar, diz respeito à órbita entre a Terra e a Lua. Uhum. E depois o regime heliocêntrico, entre a Terra e o Sol. Exato. E, portanto, neste sentido, o objetivo dos Estados Unidos é não apenas ter acesso aos três regimes orbitais, controlar o acesso e monitorizar as operações nestas 3 órbitas ou regimes orbitais. Uhum. E isto pressupõe não apenas o investimento como conhecemos hoje, por parte do Pentágono e da NASA, mas o alargamento das operações em terra que não comprometa as operações no espaço, mas a multiplicação de pontos de acesso a estas diferentes órbitas. Não é fácil fazer a modificação orbital de um low Earth orbit para um medium Earth orbit e depois para uma órbita geossíncrona. E, portanto, é preciso técnica, é preciso treino, é preciso depois capacitar estas operações para que elas sejam plenamente amadurecidas em caso de conflito. E os Estados Unidos em conflito estudaram bem os efeitos da detonação nuclear em órbita e depois de fazerem o seu primeiro ensaio tiveram que informar a União Soviética de que lamentavam muito e que certamente poderiam dar uma explicação de porque é que os satélites soviéticos deixaram de funcionar repentinamente.
e então ficou banido ensaios nucleares no espaço, porque tem a capacidade de criar estes electromagnetic pulses, EMPs, que destroem as comunicações eletrónicas entre as diferentes capacidades. E por falar em nuclear, e já quase a terminar, a nova corrida ao espaço também passa por construir uma central nuclear na Lua. Essa ideia já foi lançada pela NASA há alguns anos, e a Rússia e a China também já sinalizaram a mesma intenção de pôr um reator nuclear no satélite natural da Terra. Eu perguntava qual é o interesse que surge e que preocupações é que também existem, e em concreto se corre o risco de haver uma militarização do espaço, sobretudo lá está, não havendo ainda regras claras, uma vez que há um certo vazio jurídico deixado pelo Tratado do Espaço Exterior que falávamos ainda há pouco. Claro. A Lua tem uma órbita sobre si própria fixa. Portanto, vemos sempre a mesma face da Lua. E isso quer dizer que a utilização de outro tipo de meios de produção elétrica poderia não compensar as necessidades que uma operação sustentada humana ou dronizada poderiam ter. A construção de uma central nuclear na Lua pressupõe precisamente segurança, a continuação das operações e, claro, a capacidade de ensaios técnicos com diferentes tecnologias. E o futuro, pelo menos da sustentação destas mesmas, e voltamos a falar disto, sustentação, porque é um ambiente extraordinariamente perigoso, hostil à vida como a conhecemos, e, portanto, é necessariamente o caminho de futuro para a produção elétrica. E, portanto, não podemos apenas pensar em energia solar, temos que pensar em algo que dê maior capacidade de manter estas operações a trabalhar. Sim, até porque a Lua também, desculpe só interromper, só para dar aqui um bocadinho de contexto, a Lua tem noites que duram cerca de 14 dias terrestres, portanto, isto limita imenso a energia solar. Exato. E portanto, o caminho certo terá que ser o nuclear, mas atenção, isto nunca foi experimentado antes, pelo menos publicamente. Sim. Portanto, isto certamente que será um grande feito científico quando a primeira nação conseguir atingir este marco histórico, que é necessário sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que, à luz daquilo que dizia Alfred Mahan foi um grande estratega naval. E Mahan compreendia que o domínio dos oceanos pressupunha stepping stones, o controle das diferentes ilhas, de forma a criar-se um controle dos mares. Quando os oceanos são muito largos, muito extensos, é difícil controlar todo o oceano. Claro. Mas o controle territorial de pequenas ilhas pressupunha, precisamente, a pouco e pouco, controle dos mares. Ora, o mesmo princípio aplica-se ao espaço. A Lua é o stepping stone, é uma das principais plataformas de expansão da humanidade. Mais tarde ou mais cedo será utilizada para descolagens mais eficientes, uma vez que a sua gravidade facilita o consumo de combustível à descolagem. Esse é um ponto. Depois, aquilo que será testado na Lua poderá aplicar-se a outros corpos celestes com as mesmas condições, sem atmosfera e nas mesmas condições ambientais. Isso pode facilitar de futuras operações terrestres noutro tipo de corpos, nomeadamente luas de Júpiter, muito estudadas e muito faladas. Próximo passo, garantidamente, que será o planeta vermelho, mas Marte. Isso pressupõe de uma logística que hoje ainda não está suficientemente desenvolvida e que tenha a capacidade de potenciar e, em segurança, o envio de astronautas e o seu regresso. Elon Musk dizia que o seu sonho era morrer em Marte. Bom, será o sonho, se calhar, de Elon Musk, mas não será o sonho de muitos cientistas e de astronautas que gostariam de ir e que gostariam de voltar. Portanto, para se potenciarem todas essas valências e capacidades de futuro, é preciso utilizarmos a Lua como a nossa plataforma de ensaios e de testes. Aqueles que o conseguirem fazer primeiro, provavelmente conseguirão dominar os próximos séculos, os próximos anos de descobrimento espacial. Sem dúvida. Muito obrigada, Manuel Poias Torres, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E obrigada também ao Tomar Delfim e ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.
Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!